Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje, que é capítulo 16, Um Derradeiro Esforço. As extensas planícies situadas além dos pântanos da Barraba apresentavam alguns indícios que não podiam deixar de ser inquietantes para Miguel Strogoff. Os campos, em geral pisados pelos pés dos cavalos, denunciavam que os tártaros já tinham por ali passado e, a respeito destes bárbaros, podia dizer-se o que se diz dos turcos. Por onde passa um turco, nunca mais a erva cresce. Será? Fica o mistério. Convinha, pois, que Miguel Strogoff tomasse as mais minuciosas precauções para se não encontrar com os invasores. Alguns rolos de fumo, levantando-se em espiral acima do horizonte, indicavam-lhe as aldeias e casas que ainda não tinham acabado de arder. Estes incêndios seriam obra unicamente dos exploradores do Emir ou do próprio exército que estivesse avançando até os últimos limites da província? Feofar-Khan achava-se ia já em pessoa no governo de Yenisseik? Miguel Strogoff não sabia, nem podia tomar resolução alguma definitiva enquanto não fosse bem informado a tal respeito. Os habitantes dos campos teriam todos abandonado suas casas, a ponto de que não restasse um único siberiano para lhe ministrar alguns esclarecimentos? Miguel Strogoff andou 2 verstas sem encontrar ninguém pela estrada. Em vão procurava com na vista de um e outro lado alguma casa que tivesse habitantes. Todas as que apareciam estavam completamente desertas. Uma cabana, porém, que ele divisou entre as árvores, fumegava ainda. Quando se aproximou, viu, a pequena distância daquela habitação destruída pelas chamas, um velho rodeado de crianças que choravam. Uma mulher, ainda nova, sua filha de certo, a mãe dessas crianças, ajoelhada no chão, olhava com um olhar espantado para este quadro de devastação. Estava amamentando um inocentinho de peito, a quem talvez o leite faltasse dentro em pouco. Em redor desta família, tudo eram ruínas e miséria. Miguel Strogoff dirigiu-se então ao velho. Amigo, disse ele com gravidade, podes responder às minhas perguntas? Fala, replicou-lhe o velho. Os tártaros já passaram por aqui? Não, passaram, infelizmente. Pois não vês em chamas a minha casa? Formavam um exército ou um destacamento? Estende os olhos quanto possas pelos nossos campos talados e os estragos te dirão que era um exército. Comandado por Emir? Quem senão ele poderia atingir de vermelho as límpidas águas do Obi? E Feofar-Khan já entrou em Tomsk? Já. Sabe se os tártaros se apoderaram de Kolivan? Por enquanto não. Que as suas casas ainda não estão em chamas. Obrigado, amigo. Pretendes de mim alguma coisa? Não. Deus seja contigo e com os teus. Que Deus vá também na sua companhia. E Miguel Strogoff, depois de ter lançado 25 rublos ao regaço da infeliz mulher, que nem força teve para lhe agradecer, montou de novo a cavalo e continuou sua marcha interrompida por um momento. Sabia já uma coisa, é que não lhe convinha de forma alguma ir a Tomsk. O que restava, pois, fazer? Dirigir-se a Kolivan, onde os tártaros ainda não tinham chegado, prover-se o lado necessário para uma longa viagem e arremessar-se depois através da estepe por caminhos não trilhados a fim de tornear Tomsk. Assente esse novo itinerário
Miguel Strogoff não tinha que hesitar um momento. Não hesitou e, obrigando o cavalo a um passo rápido e regular, seguiu a estrada direta que ia dar à margem esquerda do Obi, de que estava afastado 40 verstas. Acharia ainda algum barco de passagem ou, dado o caso de os tártaros já terem destruído todas as embarcações, ver-se-ia obrigado a passar o rio a nado? Dentro em pouco ele o saberia. Relativamente ao seu cavalo, já muito extenuado, Miguel Strogoff estava resolvido a utilizar-se-lhe as últimas forças, trocando por outro quando chegasse a Colivan. Colivan devia ser, portanto, uma espécie de novo ponto de partida, porque, ao contrário dessa cidade, a viagem teria de se encetar sob um aspecto diferente. Enquanto Miguel Strogoff não saísse do território devastado, as dificuldades seriam grandes, mas logo que se achasse para lá de Tomsk, percorrendo de novo a estrada pela província de Yenisseik, até agora livre de exploradores, a conclusão da sua empresa não poderia fazer esperar por muitos dias. Caíra a noite depois de um dia extremamente calmoso. Uma espessa obscuridade ia cercando a estepe, à medida que as horas avançavam. O vento, que desaparecera ao pôr do sol, deixara a atmosfera numa tranquilidade absoluta. Ouvia-se apenas o ruído dos passos do cavalo sobre a estrada deserta, e as palavras com que Miguel Strogoff o incitava a correr. No meio de tão densas trevas, era preciso uma grande atenção para não sair do leito da estrada, que era rodeada de ribeiras e lagoas atribuídas ao rio Obi. Miguel Strogoff, que ia avançando com a possível rapidez, mas sempre com extrema cautela, confiava para isso tanto na agudeza do seu olhar, que penetrava pelas sombras, como na prudência do seu cavalo, cuja sagacidade já conhecia. Nesta altura, Miguel Strogoff tinha se apeado para verificar a direção do caminho, quando lhe pareceu ouvir um ruído vago para o lado de oeste. Era como que o rumor de uma cavalgada muito ao longe, não restava dúvida. A 1 ou 2 verstas de distância, sentia-se um piscar cadenciado e regular sobre o solo. Miguel Strogoff duplicou de atenção, indo pôr o ouvido à escuta, mesmo no centro da estrada. É um destacamento de cavalaria que vem pela estrada de Omsk, disse ele, e avança com rapidez, porque a bulha vai aumentando. Serão russos ou tártaros? Miguel Strogoff tornou a escutar. Não há dúvida, repetiu ele. São cavalos que vêm a todo o trote. Devem estar aqui antes de 10 minutos. O meu cavalo não está em condições de lhes tomar o passo. Se é um destacamento de russos, juntar-me-ei a eles. Se são tártaros, convém bastante que não me vejam. Mas como? Onde poderei esconder-me? Miguel Strogoff olhou em redor de si e o seu olhar penetrante descobriu a 100 passos de distância, do lado esquerdo da estrada, uma massa confusamente esfumaçada nas sombras. É talvez algum bosque, supôs ele. Procurar ali um refúgio é perigoso. Mas posso eu, porventura, escolher agora o que mais me convém? Ei-los que chegam. Alguns minutos depois, Miguel Strogoff, levando o cavalo pela rédea, acercava-se de uma frondosa mata de laríceos, perfeitamente acessível pela estrada. Laríceos. O que são laríceos? Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas a estrada, antes de chegar a esta mata e para lá dela, era completamente desguarnecida de árvores e prolongava-se entre barrancos e lameiros, separados uns dos outros por algumas pequenas moitas de estevas de tojo. O terreno era, pois, impraticável de ambos os lados, e o destacamento, que parecia dirigir-se a Tomsk, devia forçosamente passar por diante daquela mata. Miguel Strogoff precipitou-se para o ponto onde os laríceos estavam mais compactos,
e entranhando-se por eles dentro de um espaço de 40 passos, teve repentinamente de parar. Na sua frente encontrava-se um copioso veio d'água que servia de linha semicircular a este espesso arvoredo. Mas a escuridão era tão cerrada que Miguel Strogoff não corria o menor perigo de ser descoberto, a não ser que o destacamento se lembrasse de ir bater aquele terreno. Miguel Strogoff levou, pois, o cavalo até junto da ribeira e prendeu-o a uma árvore. Depois foi deitar-se de bruços à entrada da mata, com o fim de ver quem seriam os cavaleiros que se aproximavam. Apenas ele tivera tempo de se esconder atrás de um grupo de larices, começou a diferenciar-se um confuso clarão do qual se destacavam por entre as sombras alguns pontos luminosos. São Archotes, disse Miguel Strogoff. E recuou de imediato, deixando-se arrastar como um selvagem até o ponto em que a mata era mais fechada. À medida que se acercavam da mata, os cavaleiros iam afrouxando o passo dos cavalos. Viriam eles iluminando a estrada com a intenção de lhe observar os seus menores recantos? Miguel Strogoff assim supôs, e instintivamente foi recuando até a margem da ribeira, decidindo a precipitar-se dentro dela, se isso fosse preciso. O destacamento, ao chegar aos primeiros planos do arvoredo, fez alto. Os soldados apearam-se. Eram cerca de 50. 10 de entre eles traziam archotes que deitavam agora bastante luz sobre a estrada. Em face de certos preparativos, Miguel Strogoff pôde reconhecer que, por uma felicidade inesperada, o destacamento não pensava de forma alguma em explorar a mata, mas simplesmente em acampar neste local para descanso dos cavalos, dar tempo que os soldados tomassem algum alimento. Efetivamente, os cavalos, depois de lhes tirarem os freios, puseram-se a pastar a erva abundante que tapetava o solo. E os soldados estenderam-se à beira da estrada, repartindo entre si as provisões que traziam. Miguel Strogoff não perdera o seu sangue frio e, escondendo-se atrás das mais altas plantas, foi assim avançando quanto possível, a fim de ver e de ouvir o que se passava. Era um destacamento que vinha de Omsk. Compunha-se de cavaleiros uzbeques, raça denominante na Tartária, cujos cavalos se aproximavam sensivelmente dos mongóis. Esses homens de uma robusta constituição, altura acima da média, feições enérgicas e selvagens, traziam na cabeça o talpak, espécie de gorro de pele de carneiro preto, e nos pés botas amarelas de tacões muito altos e com os bicos revirados semelhantes aos sapatos da Idade Média. As peliças, feitas de um estofo enchumaçado com algodão rama, eram presas ao corpo por meio de cinturões de couro, bordados de vermelho. Vinham armados defensivamente de um escudo e ofensivamente de um sabre curvo, de uma adaga e de uma espingarda de pederneira suspensa ao arcão da sela. Das costas pendiam-lhe umas capas de feltro de cores vibrantes, brilhantes. Os cavalos que pastavam a entrada da mata, em plena liberdade, também eram de raça uzbek. Denunciavam perfeitamente o clarão dos archotes que projetavam um brilho vivíssimo sobre a ramada dos laríceos. Estes animais, um pouco mais pequenos que os cavalos turcomanos, mas dotados de uma robustez admirável, são cavalos de corrida que só andam a galope. À frente do destacamento vinha um Pedja-Bashi, comandante de 50 homens, tendo por imediato um De-Bashi, simples comandante de 10 homens. Estes oficiais traziam um capacete e meia cota de malha. Uns clarins presos ao arcão das celas serviam para designar a sua patente. O Pendja-Bashi mandar descansar os seus soldados, que depois de uma prolongada marcha bem precisavam de repouso. Os dois oficiais
conversando em língua tártara e fumando beng, folhas de cânhamo, de que tanto uso fazem os asiáticos, passeavam de um lado para outro à entrada da mata, de sorte que Miguel Strogoff, sem ser visto, podia ouvir e compreender o que eles diziam. Logo às primeiras palavras do diálogo, Miguel Strogoff teve justificados motivos para lhes prestar toda a atenção. Era efetivamente dele que se tratava. O tal correio não podia trazer-nos uma dianteira tão considerável, disse o Penjabashi. Por outro lado, também era impossível que ele tomasse outro caminho que não fosse o da Boraba. Quem sabe mesmo se não andamos a procurar inutilmente? Respondeu Deshbashi. Talvez ele esteja ainda escondido em alguma casa de Omsk. Isso era excelente. O coronel Ogarev escusaria então de se inquietar sobre a viagem de tal correio, posto que os despachos levados por ele não poderiam com certeza chegar ao seu destino. Ouvi dizer, acrescentou Bashi, que o homem é siberiano. Sendo assim, deve conhecer bem o país, talvez se afastasse da estrada principal só para tornar a entrar nela quando se julgue de todo em segurança. Mas neste caso, somos nós que lhe levamos dianteira, replicou Penjabashi, porque saímos de Omsk logo depois da sua evasão, e temos sempre vindo pelo caminho mais curto com toda a velocidade dos nossos cavalos. De duas uma, ou se o correio ficou em Omsk e a sua missão está prejudicada, ou nós chegamos a Tomsk antes dele e a sua viagem fica interrompida. Em qualquer dos casos, pode ter certeza de que não chegará a Irkutsk. Tem que se lhe diga aquela velha siberiana que não deixa naturalmente de ser mãe do nosso homem, afirmou Deshbashi. Essas palavras, o coração de Miguel Strogoff pulsava com tanta força que parecia que querer sair-lhe do peito. De certo, concordou Penjabashi. Sustentou com firmeza que não era seu filho, o suposto negociante de Irkutsk. Perdeu, porém, o seu tempo. O coronel Ogarev não era homem para se deixar assim lograr e, segundo suas próprias palavras, ele obrigará a velha bruxa quando for ocasião oportuna. Tantas eram as palavras, tantas as punhaladas sobre o pobre Miguel Strogoff. Já ninguém ignorava sua qualidade de correio imperial. Um destacamento de cavalaria lançado atrás dele acabaria cedo ou tarde por lhe cortar o caminho. E, dor suprema, a sua infeliz mãe estava em poder dos tártaros. E o coronel Ogarev, esse infame traidor, gabava-se de que a obrigaria a falar quando a ocasião fosse oportuna. Miguel Strogoff bem sabia que a corajosa siberiana não era mulher para fazer revelações, mas sabia também que o silêncio dela poderia custar-lhe a vida. Miguel Strogoff bem sabia que a corajosa Miguel Strogoff não julgava que lhe fosse impossível odiar mais do que já odiava o ignóbil Ivan Ogarev. Contudo, sentiu-se inundar-lhe o peito uma nova onda de rancor. O miserável que tinha traiçoado a pátria pensava agora em martirizar-lhe a mãe. A conversação entre os dois oficiais foi se prolongando, e Miguel Strogoff julgou ouvir que estava iminente um combate nos arredores de Kolivan entre as forças tártaras e as forças moscovitas vindas do norte. Um pequeno corpo russo de 2.000 homens, avistado na parte inferior do rio Obi, dirigia-se para Tomsk a grande velocidade. Se isso assim era, esse punhado de soldados que ia ver-se a braços com o grosso das tropas de Feofar Khan seriam imediatamente derrotados, ficando a estrada para Irkutsk absolutamente em poder dos invasores. Relativamente a si próprio, Miguel Strogoff percebeu por algumas palavras do Penjabashi que a sua cabeça estava posta a prêmio
e que se tinham dado as mais terminantes ordens para que se pudesse render-lhe vivo ou morto. Havia, portanto, urgente necessidade de passar à frente destes soldados e de transpor antes deles a corrente do Obi. Mas para isso convinha não perder um segundo. Tomada essa resolução, Miguel Strogoff dirigiu-se a fugir imediatamente. O repouso concedido aos soldados não deveria ceder muito mais de uma hora, se bem que o Pendjab Bashir reconhecesse que os cavalos do destacamento estavam extremamente cansados, em consequência das suas prolongadas marchas. Não havia apoio de hesitar. Era muito mais que meia-noite. Para sair da mata e entrar de novo na estrada, urgia aproveitar a turva, que a luz da alvorada não tardaria a dissipar. Se bem que a hora favorecesse Miguel Strogoff, o bom êxito de tal fuga parecia quase impossível. Miguel Strogoff, não querendo confiar-se no acaso, refletiu primeiro e pensou maduramente as possibilidades prós e contra, a fim de se inclinar pelas que oferecessem mais vantagens. Da disposição do lugar resultava o seguinte, que Miguel Strogoff não podia retirar-se pelo fundo da mata, fechado por um arco de laríceos, que era a estrada de que a estrada traçava a corda. A ribeira que orlava este arco não era só profunda, como também muito larga e cheia de vasa. A acumulação dos tojos tornava sua passagem absolutamente impossível. Debaixo desta água turva existia um terreno lodoso, onde os pés não poderiam encontrar ponto de apoio. Além disso, para lá desta ribeira, o solo entrecortado de moitas dificilmente se prestaria às operações indispensáveis de uma rápida evasão. Se o alarme chegasse a dar-se, Miguel Strogoff, perseguido a todo o transe e cercado de todos os lados, acabaria inevitavelmente por cair nas mãos dos seus perseguidores. A situação não está fácil. Havia, portanto, só um caminho aberto para essa tentativa, um só: a estrada. Procurar alcançá-la contornando a saída da mata sem despertar as atenções. Caminhar um quarto de versa antes de ser descoberto, exigir do cavalo suas últimas forças, embora ele caísse morto ao chegar às margens do Obi. Atravessar, por fim, este importante rio, quer a nado, quer num barco, tal era a empresa desesperada que Miguel Strogoff ia tentar. A sua energia e a sua coragem tinham se duplicado face ao perigo. Dependia delas o bom resultado da sua missão, a honra do seu país, a salvação talvez da sua própria mãe. Era impossível a hesitação. E não havia um só instante a perder. Percebia-se já uma agitação entre os soldados ubersques. Muitos deles começavam a mover-se no ponto da estrada, contíguo aos primeiros planos da mata. Outros conservavam-se ainda deitados ao lado das árvores, mas os cavalos iam se juntando pouco a pouco, a fim de começarem dentro em breve a sua corrida. Miguel Strogoff pensou primeiro em se apoderar de um dos cavalos do destacamento, mas lembrou-se, e com razão, que estes animais deveriam estar tão cansados como o seu. Era, portanto, muito melhor continuar a servir-se do que já lhe tinham prestado tão bons serviços. Este brioso animal, oculto por uma extensa moita de estevas, tinha escapado às vistas dos uzbeques. Verdade também que os uzbeques não se tinham aventurado até o extremo limite da mata. Miguel Strogoff, arrastando-se pela erva, aproximou-se do cavalo que estava deitado. Afagou-lhe com a mão, falou-lhe muito devagar e conseguiu assim pô-lo de pé sem fazer bulha. Nessa altura, circunstância favorável, tinham os achotes acabado já inteiramente de arder, e a escuridão tornara-se outra vez profunda,
pelo menos na espessura dos laríceos. Miguel Strogoff, depois de ter enfrentado o cavalo, apertado a cilha do selim e aproximando as correias dos estribos, começou a puxá-lo brandemente pela rédea. De resto, o inteligente animal, parecendo compreender o que se exigia dele, seguia com docilidade o dono. Entretanto, alguns dos cavalos berks levantaram a cabeça como se tivessem pressentido a presença de um estranho. Miguel Strogoff segurava na mão direita seu revólver, pronto a desfechar contra o primeiro soldado que lhe deparasse no caminho, mas pôde facilmente dar os primeiros passos sem ser notado, chegando assim a um ângulo que a mata fazia antes de desembocar na estrada. A intenção de Miguel Strogoff era, para não ser visto, apenas montar a cavalo quando estivesse chegado a uma curva que havia na estrada a 200 passos distante da mata. Infelizmente, no momento em que Miguel Strogoff ia transpor a saída da mata, um cavalo de uzbeques, sentindo o rumor, começou a relinchar e a correr para a estrada. O seu cavaleiro ia para segurá-la quando, distinguindo uma sombra que se movia confusamente entre os primeiros alvores da madrugada, gritou: "Alerta!" Esta voz de alarme, todos os soldados se levantaram precipitadamente. Miguel Strogoff só teve tempo de saltar para cima do cavalo. Os dois oficiais correram logo para a frente, incitando os soldados a montarem sem demora. Miguel Strogoff já se tinha firmado sobre a sela. A este tempo sentiu-se uma detonação, e Miguel Strogoff reconheceu que uma bala acabava de lhe atravessar a peliça. Sem voltar a cabeça, chegou às esporas ao cavalo e, galopando com um salto admirável à distância que o separava da estrada, partiu a todo galope na direção do rio Obi. Os cavalos dos beques estavam desaparelhados, o que lhes dava certo avanço aos primeiros movimentos de Miguel Strogoff, mas soldados do destacamento não podiam demorar-se muito a segui-lo, e efetivamente, 2 minutos depois que saíram da mata, Miguel Strogoff distinguiu atrás de si o tropel de vários cavalos que lhe iam no encalço. Começava a romper o dia, e os objetos iam se tornando visíveis numa área mais larga. Miguel Strogoff, voltando a cabeça, verificou que um dos cavalos seguia já muito de perto. Era o de Bashi. Este oficial, mantendo um cavalo de raça apurada, corria à frente do destacamento e ganhava terreno sobre o fugitivo. Miguel Strogoff, sem deixar de correr a desfilada, puxou o revólver e, com uma mão firme e segura, desfechou contra o seu perseguidor. O oficial bisque, ferido pela bala no meio do peito, baqueou instantaneamente. Os outros cavaleiros que vinham em seguida, excitados pela audácia daquele tiro tão certeiro e sem sequer parar em um instante para verificar a morte de Bashi, carregaram com mais ímpeto sobre Miguel Strogoff, vencendo pouco a pouco a distância que o separava dele. Durante meia hora, contudo, Miguel Strogoff pôde observar-se fora do alcance das armas dos uzbeques, mas ele bem via que o seu cavalo ia fraquejando e receava a todo instante que o generoso animal tropeçasse em algum obstáculo, caísse para nunca mais se levantar. Os fulgores da aurora começavam a iluminar o caminho, se bem que o sol ainda não se tivesse mostrando acima do horizonte. A uma distância de 2 versas, desenhava-se na frente uma linha esbranquiçada que algumas árvores cortavam num e no outro ponto. Era o rio Obi, que corria de sudoeste a nordeste, quase ao nível do caminho, tendo por vale a própria estepe. Miguel Strogoff era o alvo de repetidos tiros que felizmente lhe não acertavam, e muitas vezes teve também de disparar o revólver contra aqueles que mais de perto o perseguiam. Esta luta desesperada não podia, contudo, acabar vantajosamente para Miguel Strogoff. O seu cavalo, que era estofadíssimo, conseguiu ainda assim afastar-se das margens do Obi. Nesta altura, o destacamento dos uzbeques, já reduzido pelos tiros que lhe fazia Miguel Strogoff,
achava-se apenas a 50 passos diante dele. Junto do Obi, completamente deserto, nem um só barco de passagem, nem um só frágil batel em que se pudesse atravessar o rio. Coragem, meu brioso animal, gritou-lhe Miguel Strogoff. Vamos, um derradeiro esforço. E precipitou-se no rio que media neste sítio meia versa de largura. A corrente do rio muito forte opunha-se aos movimentos do cavalo, que não achava pé em parte alguma. Sem ponto de apoio, o pobre animal só a nado conseguia fender estas águas, que se precipitavam com a violência de uma cachoeira. Era um verdadeiro milagre de coragem para que Miguel Strogoff tentava agora. Os soldados os Basques tinham chegado ao pé do rio, porém hesitando manifestamente em se lançarem nele. A esse tempo, Penjabashi, pegando numa espingarda, apontou cuidadosamente o fugitivo que já ia a meio do rio. O tiro partiu. O cavalo de Miguel Strogoff, ferido de flanco, não tardou a desaparecer nas ondulações da corrente. Miguel Strogoff, com grande energia que o não desamparava nos maiores perigos, desprendeu-se rapidamente dos estribos. Depois, como homem experimentado, mergulhando debaixo de um chuveiro de balas, pôs-se a nadar para a margem direita do Obi, sumindo-se por entre os canaviais que se amontoavam desmedidamente sobre esta beira do rio. Estava mais uma vez salvo. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Quer trazer mais? Ótimo, melhor ainda. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um capítulo e até logo!